a, a teia de aranha da dívida, certo? Ellen Hodgson Brown. Então, esses caras pegaram e criaram uma estrutura que parecia estatal, que é o Banco da Reserva Federal, que emitia o dinheiro. E continuava o mesmo esquema. Para o governo americano ter dinheiro, olha que loucura. Para o governo americano ter dinheiro, ele precisa emitir dívida pública. Está entendendo? Ele emite dívida pública. Aí como é que ele paga a dívida pública? Ele arrecada tributos das pessoas, impostos, taxas, contribuições, né? Ele arrecada tributos, tem a tributação. Aí ele arrecada o dinheiro das pessoas do país e paga a dívida pública. Quer dizer, a dívida pública é criada artificialmente para o benefício dos bancos. Entende? Você poderia eliminar o intermediário fazendo com que o governo federal emitisse o dinheiro. Tá claro? Sim, sim. Então, Porque aí não ia ter então, esse meio termo, que aí ia ficar com a porcentagem, né, e tudo mais. exato, não ia ficar com a porcentagem, não ia, esses bancos não iam ficar com o poder de criar dinheiro do nada, certo? Então, você tem o Banco da Reserva Federal. Todo começo de ano tem uma matéria desses TVs, Congresso americano não votou a expansão da dívida pública, né? É exatamente por isso, porque senão o governo para. Não é porque o governo gasta demais deles, gasta, mas é porque tem esse esquema amarrando todo o funcionamento. O governo não pode pegar os tributos e pagar suas contas. Ele tem que pegar dinheiro dos bancos através do seu endividamento. Tá claro? É um sistema de bola de neve. Essa bola de neve vai explodir. Entende? Bem, esse é o sistema americano. Eu tentei explicar da forma mais simples possível, né? Certo? O que eles querem aqui no Brasil? Querem fazer a mesma coisa. Tá claro? Aí eu vou dizer como. A primeira coisa é que, assim, quando alguém aqui no Brasil exporta para o exterior, é pago em dólar, né? Você não pode usar o dólar, é contra a lei você pegar os dólares, receber diretamente e sair pagando suas contas em dólar, certo? Isso é Uhum. crime, Sim. é, é crime. Aí o que é que você faz? Você tem que levar para o Banco Central guarda os dólares e abre na sua conta o equivalente àquela quantidade de dólares que você recebeu do exterior, certo? Uhum. Esses dólares, então, são guardados no Brasil pelo Banco Central e se chamam reservas cambiais, Sim. certo? Reservas cambiais. Aí o Congresso votou uma lei que proíbe usar um único dólar na economia brasileira. É proibido. Você não pode. Para isso, Como assim? o governo poderia pegar esses dólares e usar para o seu financiamento? Não pode, é ilegal, certo? Aí o que é que o Banco Central faz? Guarda esses dólares? Fica num caixa forte? Não. O ano passado, o Banco Central pegou 200 bilhões de dólares e comprou de dívida pública americana. Eita, investindo lá para financiar o Estado americano. Estado americano financiando a morte em Gaza, financiando a guerra na Ucrânia, financiando a CIA, financiando as operações da NSA, que nos investiga a todos, certo? Então, o governo aqui, o Banco Central aqui, pode investir na dívida pública americana e no governo americano, mas não pode, o governo brasileiro não pode usar esses dólares, certo? Entende? Bem, matou uma fonte de financiamento do governo, né? As exportações, o dinheiro recebido das exportações. Você matou isso aí. O governo já fica dependente, o governo brasileiro. Aí o governo brasileiro, ele tem uma diferença porque o Tesouro Nacional pode emitir sua própria moeda, diferente dos Estados Unidos. Certo? Pode emitir. Mas, o que é que acontece? Ele tem legislações que
limitam o volume de emissão de dinheiro, certo? Segundo passo, para amarrar o governo. Tá claro? Eu amarrei, ele não pode usar os dólares, eu amarrei, ele só pode emitir uma pequena parcela do dinheiro, certo? Terceiro, peraí, mas o governo arrecada tributos. O governo lá dos Estados Unidos arrecada tributos para pagar dívida pública, né? Sim. Aí o Congresso maravilhoso, já há algum tempo, não é nem esse, foi os anteriores, votou uma lei que o que se chama reserva líquida do Tesouro Nacional, que é essa arrecadação que entra no Tesouro Nacional, não pode ser usado R$ 1 a não ser para pagar a dívida pública. Tá claro? O Congresso Sim. amarrou a terceira parte, como se fosse assim uma cadeira, ele amarrou o primeiro pé da cadeira, o segundo pé, o terceiro pé, sabe? Sim. Ele amarrou os 3 pés da cadeira, até aquele banquinho de 3 pés. Então, o governo perde as suas fontes de financiamento. Ele não pode se financiar com os dólares que recebe do exterior. A gente, na época da pandemia, precisava de respiradores, não podia comprar um respirador, um remédio com os dólares que tinha, certo? Proibido por lei. A gente não pode usar o dinheiro que o governo arrecada da tributação, porque só pode usar para a dívida pública. Entende? Terceira coisa, ele, ele não pode emitir moeda mais do que um certo percentual determinado pelo Conselho Monetário Nacional. 3 pernas amarradas, certo? Qual é a quarta perna da cadeira a ser amarrada para cortar e cair o governo no chão? O governo, durante a Constituição de 88, foram votadas as verbas vinculantes. Então, nem toda a arrecadação pode ir para aquela reserva líquida do Tesouro Nacional para pagar dívida. Você tem um percentual que você tem que ser para a educação, um percentual para a saúde. O que é que eu faço para ganhar mais? Eu preciso eliminar essas verbas vinculantes. Tá claro? Então, por isso que existe constantemente a necessidade de ajuste fiscal, ou seja, diminuir o tamanho da quarta perna. Tá claro? Que é o orçamento, seria o orçamento público. Isso, orçamento público. Orçamento, lei de orçamento né, a LOA, certo? As leis Sim. orçamentárias, né? Aí, bem, explicado esse processo que leva ao endividamento do governo. Como é que o governo consegue dinheiro? Aí tem que emitir dívida pública. Por isso que a dívida pública aumenta. Tá claro? Quando é que a dívida pública não aumenta? Quando a economia cresce e a arrecadação cresce. Então, o governo pode pegar um percentual maior da arrecadação e não se endividar tanto. Por isso, aí a proporção dívida-PIB diminui. Ficou claro?